somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível, somente Deus. E boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Vocês estão alegres por Jesus? Amém. Que bom, né? Vamos aproveitar então que nós estamos em pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel ficou depois de Jeremias, Lamentações. Ezequiel antes de Daniel. Ezequiel no capítulo 47. Vamos começar lendo o versículo 3 a seguir. Talvez a minha Bíblia esteja um pouquinho diferente do que a dos irmãos, mas o significado é o mesmo. Ezequiel, capítulo 47, versículo 3. Vamos encontrar, pode dizer amém? Diz assim: E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. Águas estavam pelo tornozelo. Novamente ele mediu 1000 e levou através das águas, e as águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000, e esta era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas. Águas para se nadar. Um rio pelo qual não se podia passar. Oramos a Deus. Amém, Senhor Jesus, Deus de todo poder, toda honra e toda glória. Muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, ungida que o Senhor tem dado. Obrigado pela presença de cada irmão, cada irmã que o Senhor tem dirigido nesta noite aqui neste lugar. Nós aqui temos louvado o Teu nome, Senhor, com o nosso coração, com a nossa alma, e sei que o Senhor tem recebido a nossa adoração. Nosso irmão disse ontem, até mesmo as nossas palmas são para Ti. Louvamos o Senhor com nossas palmas, não porque o hino ficou bom, porque ficou bonito, mas porque nós também Te louvamos com nossas palmas. Amém. Te louvamos com o nosso coração, com nossa alma. Enfim, Senhor, queremos louvar o Senhor com tudo que é em nós. E saber que o Senhor também, nesse momento, tem uma porção especial da Tua Palavra para repartir conosco. Aleluia, Jesus. O vinho novo, Oh, amém? glória. O pão vivo descido do céu, a Tua Palavra, para essa hora em que nós estamos vivendo. Eu sei que eu, como um homem mortal, posso abrir a Bíblia e ler, mas o único que pode vivificá-la aos nossos corações é o Teu Espírito Santo. Então estamos contando com a Tua ajuda nessa noite. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Bem, graças a Deus por essa noite abençoada, Amém. ungida, também assim bem quentinha também, né? Graças a Deus eu dei uma trégua hoje, né? Amém está conosco hoje pela primeira vez, né? Nossa irmã, nunca sei se é Giovana. É por aí, né? Ana Giovana, a Ana também, né? Amém. Amém. Os irmãos moram lá em Caxias, né? Dá uns 120 quilômetros de lá até aqui, né? Viajar de tão longe assim, certamente Deus vai ter uma bandeja de bênçãos para vocês, né? Amém. Então, que nossas irmãs sintam-se à vontade na casa do Senhor. O lugar aqui é pequeno, simples, mas queremos que a presença de Deus esteja conosco, né? Aleluia. Amém? Os demais todos já são da casa, né? Amém? O Peter já é a terceira vez, já não apresenta mais, né, Peter? Então, agora é só vir, né? Amém? Graças a Deus. Amém. Nós estamos sendo, vou dizer assim, sendo abençoados com grandes coisas que Deus tem feito, né?
Vocês irmãos estão acompanhando o programa do irmão Jorge, né? Tá esquentando, né, a chapa, né? Então tem coisas boas para nós ali, né? Eu vejo o Jorge assim falando, eu fico pensando assim, pai, eu sei para onde é que vai isso, né? A gente conhece ele, sabe para onde é que ele está indo, né? Amém. Então, amém, que tempo bom, o tempo de Deus tem nos abençoado muito com a sua palavra, né? Eu tenho tentado falar ali no tabernáculo para os irmãos, assunto sobre as taças, mas hoje aqui eu não vou entrar nesse assunto, eu vou falar outra coisa que Deus colocou no meu coração. Não vou me estender muito, mas também, entre aspas, né, eu tenho a ceia, mas Deus eu que dá o horário, o tempo, né? Às vezes tu pensa em pregar 1 hora e meia hora Deus diz amém, tem que parar, né? E às vezes tu quer parar em 1 hora e Deus vai um pouquinho mais. Ele também tem que obedecer também, né? Amém. Então, acho que que o Espírito Santo nos conduza nessa noite com uma grande sinfonia, né? Vamos colocar aqui à disposição do Maestro, amém? Deus poder conduzir a sua palavra, amém? Hoje é sábado, também não tenho pressa, se eu chegar de manhã em casa também, sem problema nenhum, né? Amém. Eu li essa escritura aqui, eu creio que os irmãos todos já conhecem essa escritura. Amém, de Ezequiel capítulo 47, versículo 3. O profeta lê essa escritura e muitas mensagens, tipo assim, parece que uma que eu me lembro, talvez eu esteja enganado, parece que na brecha ele lê essa escritura, não estou bem certo, mas ele lê em muitas mensagens essa escritura e mostra essa escritura aqui, ela alcança todo o campo da restauração, né? Ela alcança todo o campo da restauração. Interessante, né? Eu estava meditando sobre essa escritura, eu creio que o Espírito Santo tem nos alinhado assim com a palavra, né? Não está sendo daquela forma assim, um puxa para o sul, outro vai para o norte, outro vai para o leste. Eu tenho percebido que Deus tem conduzido, né, a pregação numa harmonia. Verdade. Eu pego um gancho do George, eu pego do Saulo, e assim vai, né? As pregações ficam interligadas, né? Verdade. E eu estava meditando essa escritura, e ontem, vendo o irmão Jorge pregar, ele disse assim, que na entrada do santuário, do lugar dos átrios do Senhor, para chegar no lugar santíssimo, a caminhada era do oriente para o ocidente, né? Do leste para o oeste. Exato. E eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? Sabe que tudo ali tem um significado, os pães da preposição para o lado norte, também a gente sabe o que significa, né? E o irmão Jorge falando dessa caminhada, o profeta até, não sei se vocês já leram isso, acho que está na mensagem Deus ocultando-se em simplicidade, ele disse que o tabernáculo ele gostava que a oração dele, Deus ouviu a sua oração, é que o púlpito ficasse virado para o leste, né? Se os irmãos leram isso, né? Ficasse para o lado leste. Aí o irmão Jorge falando antes que a caminhada do tabernáculo vinha do oriente para o ocidente. E aí, quando o irmão Jorge falou, eu pensando nas escrituras que eu estava meditando, eu pensei, ó Senhor, que coisa interessante, né? A escritura de Ezequiel, capítulo 47, versículo 3, que o profeta diz que isso aqui está dentro do campo da restauração, se os irmãos notarem, é o contrário, né? Ela está indo do oeste para o leste. Ela está indo para a banda do oriente. Agora o anjo aqui está medindo a caminhada e está fazendo regressar, né? Então, lá estava vindo o evangelho para o ocidente aqui, né? E agora o evangelho está retornando. Amém! Então o campo da restauração faz com que retorne, né? Exatamente. Eu tentei falar com alguns pastores assim que tinham mais conhecimento nessa área. O irmão Brano uma vez citou e eu nunca consegui fazer isso, nunca consegui alguém que fizesse, né? Mas eu não sei se o George sabe disso. O irmão Brana pegou o mapa e fez um desenho do evangelho saindo do Oriente, sai da Palestina, vai por Roma e vai indo, vem para o Ocidente e quando retorna dá um 8 perfeito.
Só que eu nunca, porque isso que o Moro falou, a gente não só ouviu em áudio, então a gente não viu, né? Eu não sei como que ele fez, mas deu um 8 perfeito, né? O evangelho saindo e agora regressando. Então a gente vê que essa escritura que faz com que, amém, os eleitos estejam voltando, né? Então, uma coisa que só para chamar a atenção dos irmãos, até para o tempo que nós estamos vivendo, e eu vou falar aqui no segmento. Irmãos, eu não tenho o vozeirão do George, tá? É assim meu tom de voz aqui até o final, viu? Amém. Para o tempo que nós estamos vivendo, quando ele mede esses primeiros 1000 côvados, o profeta ensinou que isso aqui foi a justificação, né? Justificação pela fé, passando pelos artérios. E claro que é uma caminhada fácil, qualquer um pode caminhar, sendo que tu está caminhando na água clara, esse ribeiros de águas é a palavra, né? Então tu pode caminhar e tu pode ver onde tu está pisando. É claro que é uma caminhada confortável, né? Tem caminhadas que são confortáveis, né? O problema é quando vem o desconforto, né? A gente não quer encarar o desconforto. Aí o profeta mostra que quando Deus traz um avivamento, é inevitável que Deus traga um desconforto também, né? O profeta disse: a igreja católica estava descansada. Quando veio Lutero, houve um distúrbio religioso. Então, sempre no meio do distúrbio, é a hora das decisões, né? É a hora de ter que decidir. E ter obrigado a tomar um lado, né? Então veio o distúrbio, fica difícil. Aí veio o desconforto, né? É na hora do desconforto que dá os grandes problemas. Aí nós usamos outra expressão. Enquanto se caminha em linha reta, fazendo um muro, está muito simples, né? O problema é quando o Espírito Santo começa a dobrar a esquina, e vai dobrando esquina, porque Deus não constrói o muro, Deus está construindo um edifício. E essas esquinas vai dando problema, né? Muitos seguem adiante, outros vão ficando para trás. E não é a pessoa pensar assim: vou dar uma paradinha, vou dar uma esperada para ver o que acontece. Isso não poderia ser um termo entre os eleitos. O eleito tem que prosseguir em frente sempre. Amém. Que clamas, diga ao povo que marche. Amém. Quando a pessoa tem essa ideia, vou dar uma paradinha, vou dar uma olhadinha, ver o que acontece. Mombrana diz que ninguém para. Se você parou, tu regride. Então ninguém dá uma paradinha e estaciona. A tendência é a pessoa regredir, né? Claro, hoje eu não sei mais se vai ter tempo. Mas se tem tempo, se tivesse tempo para frente, lá depois a pessoa resolvesse a seguir a caminhada, ele ia perceber o quanto ele ficou atrasado. E eu vi isso na prática, assim, homens que nos ensinaram quando nós éramos crianças, quando nós éramos novos, e chegou diante dessas circunstâncias de tomar uma decisão, e eles resolveram dar um tempinho, vamos ver o que acontece. Depois, mais tarde, eles retornarem e as crianças que eles ensinaram Estão ensinando. E é assim que acontece, né? Então a pessoa não pode. Então, claro que aqui tem um conforto, né? Os primeiros 1000 águas pelos tornozelos, se olha-se a água, se caminha tranquilo. Aí depois a água começa a aprofundar um pouquinho mais, vai pelo joelho. Depois aqui pelos lombos. Aí quando chega nessa última parte aqui a coisa fica difícil, né? Porque aí depende-se da fé. Amém. Depende-se da fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. Não se vê, não se toque nada, não se sente nada. E agora o que tu vai fazer? Tu passa ou não? Não estou sentindo o chão. O profeta vai ler o 7º selo, diz: não tem material nenhum para o 7º selo. Meu Deus! Águas profundas, né? O que vão fazer? Tem que passar nado. Aí acaba o desconforto, né? E aí a decisão: ou eu fico aqui onde está confortável para mim, continuo no conforto, né? Porque eu acho que o que todo mundo quer é estar confortável. Mas isso não se aplica ao Evangelho. Porque o Evangelho tira todo o conforto nosso. Amém. Aleluia. Verdade. E o irmão Jorge, pregando lá no tabernáculo em Araranguá, disse, né? A águia agita seu ninho, quando Deus vê que o conforto está muito bom, está confortável? Como é que tá? O pelinho está macio, estão descansando bem? Senhor, está ótimo. Então tá. Eu vou, olha o que eu preparei para ti.
preparar uma cama de espinho. É. Uma cama de espinho, né? E aí acaba esse conforto. Talvez aqui a mãe vai lembrar disso. Muitos anos atrás, eu era criança e eu vi o pastor Gil pregar uma pregação que ele dizia assim, ó, irmão, vai chegar o tempo que tu não vai ter coragem de deitar na cama. A tua cama vai ficar arrumada, tu vai a noite toda, e quando chegar de manhã, a tua cama do jeito que estava vai continuar porque tu passou uma noite toda orando. E é nesses momentos, assim, hoje eu compreendo isso, né? Amém! Sabe quando tu te depara com alguma coisa, meu Deus do céu? E aí acaba-se o coletivo, né? Quando nós estamos aqui adorando, é no coletivo. Aqui todo mundo cantou junto, estamos alegrando o coletivo. E quando tu tem que ter a tua própria experiência, né? Fé é revelação. Amém. Falou ontem, o rabo é uma revelação. Verdade. Acaba-se o coletivo, né? Não é o que todo mundo pensa, o que todo mundo está dizendo. Agora é tu e Deus, né? Tu que tem que receber de Deus. Tu que tem que descobrir o que está lá no coração de Eliezer, né? Verdade. Saber como servir a Deus, né? Como alimentar, como nós temos pregado aí bastante culto, poder do Espírito Santo, enfim. É um momento difícil, né? Mas vamos lá, vamos nadar, gente? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu quero ler uma outra escritura aqui para os irmãos. Eu vou ir devagar, irmão. Se eu não conseguir terminar, eu não termino, mas eu não vou atropelar a palavra. Quero ir conforme Deus vai me guiando. Olha só, eu nunca tinha pensado nessa escritura. E esses dias eu estava lendo e captei algo aqui da parte de Deus muito tremendo. 1 Coríntios 12, irmão, não preciso me acompanhar agora para nós ganharmos tempo, porque você pode marcar ali em casa. Paulo diz assim, ó, 12, 28 de 1 Coríntios. E Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro mestre. Aí depois eu vou falando de milagres, sinais, prodígios. Bom, nós estamos acostumados a ler Efésios capítulo 4 e 11, né? Que é a escritura, né? O quíntuplo de Efésios. E eu me lembro que esse assunto assim era um assunto um pouco falado. Aí quando apareceram os irmãos da Voz da Restauração, os irmãos falaram bastante desse assunto. Lembra na época que os irmãos apareceram, falaram bastante desse assunto? Claro que infelizmente as pessoas sempre depois querem Jesus fazia uma denominação da coisa boa, né? Aí eu me lembro que os irmãos já citavam assim, os irmãos do quíntuplo estão vindo aí. Não, gente, o quíntuplo é um ministério dado por Deus, não é uma organização, não é de um lugar, né? Aí parecia que o Fênix era o quíntuplo de Efésios e eu acho que as irmãs congregavam com o pastor Neri, acho que era mais ou menos assim lá também, né? Os irmãos da Colômbia também ficava aquele pensamento. Então, Deus envia um avivamento, se a gente não vigiar, o Espírito Anticristo vem e soa no ouvido. Que coisa tremenda que vocês têm. Não, você não pode perder isso. Tem coisas que o diabo não pode combater. Por exemplo, assim, o diabo não pode dizer para ti que é mentira a mensagem, tu crê. Ele pode te matar e não vai tirar isso de ti. Verdade. Mas o que ele pode fazer? Tentar te convencer de tu te apossar daquilo, ficar como dono daquilo e fazer uma denominação. Segue em frente pregando uma verdade e o Espírito Santo já não está mais. Essa é verdade, né? Então a gente tem que vigiar com o Espírito Anticristo que sempre soa de uma forma suave, aprazível. Que coisa tremenda! O diabo é estratégico. Se ele não puder dar um morro em ti, ele vai se juntar a ti. E vai tentar te conquistar de outra maneira. Verdade. E na época se criou esse problema, né? Mas se os irmãos notarem aqui, 1 Coríntios está um pouquinho diferente, né? 1 Coríntios não fala dos 5 ministérios, fala apenas de 3. Primeiramente apóstolo, profeta, depois o mestre. Aí eu fiquei pensando aqui. Bom, por que Deus primeiro manda o apóstolo? O apóstolo é aquele que estabelece, né? Ele vem com aquela mensagem do Senhor. Vou colocar assim o Brasil como exemplo, né? Deus enviou um apóstolo para o Brasil com uma mensagem e ele vem e introduz ao profeta. Qual é a mensagem que o apóstolo tem que trazer? Irmãos, esta nação tem que saber que Deus enviou um profeta. Amém. Para isso. E hoje a gente compreende porque como o Martins não tinha aquelas grandes e profundas mensagens. Porque a missão dele era trazer para o Brasil que Deus enviou um profeta. Simples, né? Quando a gente consegue compreender a simplicidade de Deus, a gente consegue ver o quadro perfeito, né? Deus enviou um profeta. Perguntava para ele, qual é o avivamento? O avivamento é o profeta.
chegava no lugar, mostrava a foto do mão branca, você crê que você é profeta de Deus? Não, então tchau pra ti. Era assim, a intenção era trazer o profeta. E todos que a irmã aqui conheceu muito bem o irmão Martins, a irmã foi batizada pelo irmão Martins, sabe que era assim, né? O Martins era o profeta. Porque o ministério de um apóstolo vinha à nação e introduziu o profeta. Bom, e aí desse apóstolo saem ministérios e os ministérios vêm pregando que Deus enviou um profeta, Deus enviou um profeta, Deus enviou um profeta. Graças a Deus que chegou até nós aqui em Canoas, né? Graças a Deus que o pastor na época aceitou, né? Amém. Foi a maneira que nós também recebemos. Eu me lembro do dia, né? Tem coisa que fica marcado pra gente, né? Eu me lembro que tinha uma fotinha bem pequena da mensagem, pequenininha lá na Chácara Barreto, lá atrás. E o pastor Gil, antes de começar o culto, dizia assim: irmãos, eu acho que o Gil deve lembrar. Vocês estão felizes que eu botei a foto do profeta aqui atrás? Aí logo em seguida a igreja se batizou de novo. E aí eu me lembro que a pregação do pastor Virgílio, do ministério pastoral, era direto. Que Deus tinha enviado um profeta, era toda aquela igreja. E uns criam, outros não criam, outros duvidavam, uns ficavam porque gostavam do pastor Virgílio, mas não estavam nem com o profeta. Eu vi aqueles testemunhos das irmãs dando, né? Ah, pastor Virgílio, eu estava orando a Deus. Senhor, se esse profeta é de Deus mesmo, que aconteça isso, isso e aquilo. Não crê, rapaz. Lá testando Deus aí, se a patinha do meu gatinho curar, porque esse profeta é Deus. Para com isso, gente. Mas a gente ouvia muito disso, né? Puxa, eu ficava aflito, né? Ouvindo essas coisas assim. É que nem a pessoa assim: ah, Senhor, se tu me ama, faz isso por mim. Irmão, não precisa fazer isso. Sabe qual é a prova do amor de Deus? A Bíblia diz assim, ó: Deus prova o seu amor para conosco, de que Jesus Cristo morreu por nós uma vez, sendo nós ainda pecadores. Amém. Então assim, ó, Deus aprovou que te ama, porque ninguém faz o que Jesus fez. Ô, glória! Amém. Então a prova está aí. Aí eu vou ficar aqui: ah, o senhor me ama mesmo, eu quero... Ah, para com isso. E eu sempre digo para as pessoas, né? A nossa oração é para nos alinhar com a perfeita vontade de Deus. Porque se a gente orar sem entendimento, tu ora e tu corre um sério risco de colocar Deus numa situação que Ele te permite, né? Aí fica ruim, aí tu caminha na vontade permissiva, tendo certeza que foi Deus, não foi porque tu insistiu. Então, qual é a oração sábia de um eleito? É essa: Senhor, me alinha com a sua perfeita vontade. Né? Seja ela qual for. Seja no conforto, seja no desconforto. Né? Então, essa é a ideia. Não pode fugir disso. Bom, e ele batalhou, pregou as mensagens que quase que era em cima disso, né? Para que a igreja cresça que Deus enviou um profeta. Chegou o tempo que a igreja entrou nesse espírito. A igreja conseguiu receber um profeta na qualidade de profeta. Aí Deus começou a levantar outros pregadores, as mensagens começaram a ser diferentes. Agora já começaram os pregadores a pregar o que esse profeta tinha trazido. E a igreja começou a entrar num outro passo, num outro avivamento, né? Eu estou dando um exemplo aqui nosso, eu creio que em todas as partes foram mais ou menos dessa forma, né? Bom, e aqui quando nós encerramos aqui, essa parte aqui, o que a gente nota aqui? Que a gente chega aqui, no final, o ministério de mestre, que é o ministério de ensinamento. E parece não, é isso, né? Que a gente está vendo que Deus está fazendo. Que a gente vê que Deus trouxe a sua igreja até aqui, e aqui agora Deus começou a ensinar ela. Amém. Né? Começou a ensinar ela. E agora Deus deu um propósito, né? Claro que vamos ter pregação, né? De vez em quando tem algumas pregação, né? É claro que tem coisas que não precisa pregar mais, né? Por exemplo, assim, eu não preciso pregar que as irmãs não têm que cortar o cabelo. Todas as irmãs sabem que não se corta o cabelo, né? Não corta o cabelo, não precisa mais disso. Acho que todo mundo sabe, né? Se continuar cortando aí, o problema é sério, né? Mas acho que não precisa mais, né? Tem coisa que não precisa, né? Tem coisa que Deus já ensinou tanto nós, né? E aí o profeta disse assim, isso aqui eu vou ler uns 2 parágrafos dessa mensagem aqui, eu vou ler um agora, depois eu leio o outro.
irmão George citou ele, eu achei muito, muito profundo. Mas deixa eu ler primeiro uma outra parte aqui sobre isso que eu estou falando. Por que o último ministério aqui, segundo Coríntios, ele é o ministério de mestre, né? Eu vou falar assim, como disse o irmão Oliveira, professor, para não ficar tão mestre. Esse ministério do ensinamento, né? Amém. Deus nos ensinando. Amém. Aleluia. O profeta diz assim no parágrafo 6 da mensagem, confronto de Efésios com Josué, diz assim, ó: ensinar a Bíblia é geralmente um pouquinho traiçoeiro. É traiçoeiro mesmo. Também se a pessoa não vigiar, né? Ele pode fazer um estrago também muito grande, né? A gente viu tantos ensinamentos que se adiantaram-se, aí criaram alguns oitavos mensageiros, não conseguiram ver Cristo como oitavo, como eterno. Se inclinaram para o novo nome Brana e tantas outros grupos que crê que Jesus já veio, não precisa mais tomar ceia, não precisa mais congregar, sabe? Se inclinou para todo tipo de ensinamento, né? Por isso que é traiçoeiro. E eu conheço vários grupos de segmento da mensagem de todas as formas. Né? Então, o que o profeta está dizendo? Que ensinar é um pouquinho traiçoeiro. Então, que o Espírito Santo nos dirige sempre no ensinamento, que Deus nos guarde. Aleluia. Que haja sempre humildade e simplicidade no coração de todo pregador, para ele ser dependente de Deus, né? Aleluia. Amém? Nunca deixar com que um espírito jactancioso, né? Que um elogio que venha, que deixe ele mais humilde ainda, né? Que ele nunca se estufa o peito, né? Uma vez, amém, teve um culto num certo lugar, no início quando a mensagem entrou, e um irmão que já conhecia a mensagem começou a pregar. E naquela noite ele trouxe uma pregação profunda, tremenda. No final do culto, um irmão disse assim para ele, o pai da Débora disse para ele assim, que pregação profunda que tu trouxe, rapaz. Ele pegou e disse assim, isso é só uma gotinha. Irmão, ele não deveria ter falado daquilo ali. Caiu, nunca mais se levantou, hoje está até morto. Em vez de ele dizer, irmão, né, amém, louvado seja o nome do Senhor, né, Deus nos ajude. Foi Deus, né, se humilhado. Ele se exaltou, né, triste, né. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Ensinar a Bíblia é geralmente um pouquinho traiçoeiro, um pouquinho, você sabe, é como andar no gelo bem fininho. E quando tu tá andando no gelo fino, esse é o problema, né, pessoas estão te acompanhando. E se tu vai na parte errada do gelo e tu quebra, pessoas vão se afundar contigo. Exato. Aleluia. Exatamente. E aí vem o grande detalhe. E a Bíblia responsabiliza aqueles que são chamados de mestre. Já percebeu que a Bíblia diz? Ai daqueles que se dizem serem mestres, né? Porque é ele que faz as pessoas caírem no gelo, né? Eles rompem. Por que temos falsos profetas? Profeta é um pregador dos profetas do Novo Testamento. Nós temos falso profeta porque primeiro veio o falso mestre. Traz um falso ensinamento e aí surge desses falsos ensinamentos pregadores que vão levar isso a cabo. É como o programa de Deus, tu vê que é uma imitação. Só que eles trazem de uma maneira errada. E é onde as pessoas vão todas cair no gelo fino, né? Deus nos ajude, né, gente? Dá até medo, né? O profeta dizia, mas nós somente sentimos que talvez nesse ponto, nesta vez, isso pode ser bom, como que para trazer à igreja o que eu penso, para um completo entendimento na posição do que somos em Cristo Jesus. Às vezes eu penso que pregar é uma coisa maravilhosa, e creio que às vezes, irmão Beller, que ensinar vai além disso, especialmente para a igreja agora. A pregação geralmente agarra o pecado e traz sobre condenação. A pregação tem esse sentido, né? Julgar o pecado e condenar o pecado. Né? Para de fazer fofoca, para de murmurar. Não é assim? A pregação é pregar julgamento, né? Porém, ensinar coloca o homem na posição do que ele é. Amém! E aí entramos em outro ponto, né?
quando as pessoas não estão na posição do que são, que as pessoas simplesmente estão num corpo local e não conseguem compreender a posição no corpo de Cristo, aí tu vê em ministérios, principalmente ministérios grandes, né? Disputa por cargos e temores de perder esses cargos e ciúmes de cargos. George, quando Deus coloca tu na tua posição, que tu sabe que tu é, pronto, descansou. Aleluia. Tu sabe que ninguém tira do teu lugar, tu sabe que não toma lugar de ninguém. Exatamente. Pronto, acabou esse problema. Mas é a posição. E o ensinamento que o Espírito Santo vem trazendo, que vai posicionando as coisas no lugar. E até no cotidiano, no dia a dia, homem na posição, mulher na posição, filho na posição. O ensinamento coloca tudo em ordem. Essa é a verdade. Verdade? Coloca as coisas em ordem. O profeta diz, ó, e nunca podemos estar corretamente aptos para ter fé até que conhecemos firmemente o que nós somos. Então, se Deus está nos levando nós para uma fé de arrebatamento, temos que saber firmemente qual é a nossa posição em Cristo. Né? Amém, Jesus. Então, por que Deus está nos ensinando? Porque Deus deseja colocar os filhos na posição do corpo. Vocês continuam felizes? Amém. E aí nós temos a famosa escritura que eu sempre estou lendo para os irmãos, mas vou ler de novo. Repetição é muito aprendizado, né? O George falou para mim que esse livro tornou-se novo para ele. Amém. E agora para mim também, George. Como eu tenho lido o livro de Joel, meu Deus do céu. Livro de Joel. Estou pregando aí para os irmãos sobre as taças, né? Até pedi que os irmãos lessem esse livro, o livro do profeta Joel. Vou ler aqui a escritura que eu já li outras vezes aqui para os irmãos, que é 2:23. Vamos lá. Então diz assim, alegrai-vos, vós filhos de Sião. Já falei para os irmãos que Sião é a noiva, né? Amém. De Sião virá o libertador. É de Sião que veio o libertador lutar por Israel, né? A noiva, né? E regozijamos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará o ensinador de justiça. O Espírito Santo te falou sobre o ensinador de justiça. E já colocando isso em ordem, né? Para os irmãos que estão ouvindo, os irmãos que estão na internet, conectados conosco, né? Que o ensinador de justiça não era o homem William Branham. A nenhum de nós cabe esse título de ensinador de justiça. A gente sabe que o ensinador de justiça é o Espírito Santo. Amém. Claro que nós sabemos que o Espírito Santo tomou o ministério de um profeta para ensinar o povo nesse tempo. Amém. Amém. E das escrituras, o povo querendo ou não querendo, esse não foi o maior profeta. Mas, irmão, mas aí Paulo foi grandíssimo. Mas Paulo não pregou Apocalipse. Quando Paulo partiu, o Apocalipse nem estava escrito ainda. Claro, eu imagino, glória a Deus. Eu imagino se o Paulo tivesse pregado Apocalipse. Já tinha dado rápido na primeira era. É verdade. O profeta semelhante William Branham, se ele tivesse pregado, já tinha dado rápido. Deus não perdi, não. Vai partir primeiro. Né? O Pedro, homem da chave, até se... Olha, rapaz, o Paulo fala coisa difícil de compreender. E imagina se falasse de trovão, hein? Ele viu alguma coisa lá que diz, olha, não é permitido dizer, nem vou dizer. Exato. Em outras palavras, espere, gente, o sétimo anjo vai vir. Amém. E o que eu não pude contar, ele vai contar. Aleluia. Oh, Jesus. Talvez ele viu algum cavalo lá por cima lá e nem vou dizer que vocês vão matar. Se eu falei cavalo no céu, né? Aquele tempo era o tempo das arenas, né? Nem arriscou. Mas Deus enviou um profeta que disse, irmãos, eu tenho que falar o que eu vi. Amém. Ele sabia que ia trazer distúrbio, que ia receber um monte de carta, mas disse, vi meu cavalo lá. Por que será, né? Que ele viu o cavalo dele. Aleluia. Que o Senhor enviaria o ensinador de justiça, Deus tem nos enviado, e faria descer a chuva temporã. Já também falei para os irmãos, veio a palavra morém, chuva de ensinamento. E o profeta naquela simplicidade, naquela humildade, disse, viu, Deus enviou Billy Graham, Oral Robson, esses homens ensinando.
no outro culto, né? Billy Graham não ensinou nada. Billy Graham pregava, né? Volte à cruz de Cristo. A cruz de Cristo une o homem a Deus. Ouve a pregação do Billy Graham. Era a cruz de Cristo o tempo todo, né? Não teve ensinamento. Ora, o Robson, você estava naquele banco alto lá, as pessoas iam passando, ele orando, as pessoas ficando curadas. Nunca na história do cristianismo houve tanto ensinamento da parte de Deus como nesse tempo do fim através de um profeta. Aleluia. Amém, Jesus? Como houve ensinamento. Claro que esse ensinamento ele vem, irmãos, numa simplicidade tão grande, porque Deus tem que ocultar em simplicidade e se revelar também em simplicidade. Que aconteceu assim, o irmão Gordon Lindson, que era um repórter, escreveu um livro dos milagres, né? Na parte da palavra eles são dos milagres. Um homem enviado de Deus escreveu. Logo, por outro lado, a esposa dele escreve um artigo lá no livro dela e disse: irmão Brana era um bom orador pelos enfermos, mas o problema dele é quando ele tentava ensinar. Não é todos que captam, né? Não é todos que vê, né? O marido vendo e a mulher do lado ali. Por isso, irmão, outra coisa aqui, deixa eu dizer para vocês. Aleluia. Marido e mulher são um em tudo, menos na questão de salvação. A questão de salvação é individual. Sabe tu, mulher, salvarás teu marido? Sabe tu, marido, salvarás tua mulher? Estarão dois numa cama, um é tomado, outro é deixado. Pronto, acabou a história, né? Não tem muito que posso fazer, né? Vocês estão felizes? Amém. Amém. Então, irmãos, dentro desses assuntos que Deus tem trazido, eu queria só colocar aqui uns pontos para vocês aqui. Quero apressar um pouquinho mais, estou muito devagar. Eu quero aqui chegar numa parte bem interessante. O irmão Brana pregou aqui a mensagem que eu tenho aqui, vou ler depois uns parágrafos. Assim como fui com Moisés, serei contigo. O profeta fala a respeito de 2 ministérios. Esse é o ponto que eu quero que os irmãos compreendam, tá? 2 ministérios. Ele fala de um velho ministério e fala a respeito de um novo ministério que veio. A gente sabe que o velho ministério foi o ministério de Moisés, né? O ministério que tirou os filhos de Israel do Egito, fez eles caminhar durante aqueles 40 anos lá no deserto. E até uma vez eu me referi assim, né? Que o Moisés era tipo aquele pastor paisão, assim, sabe? Tu tá pronto, José? Não tô pronto ainda para entrar. Não tem problema, vamos lá. Mais uma voltinha, então. Uma voltinha. Agora tá pronto? Tem algumas coisinhas do Egito ainda. O sabor do alho tá na minha boca ainda. Vamos lá. Quem sabe na próxima volta não sai. E é lá o Moisés de novo, né? Claro que Deus envia alguns ministérios de pastor nesse quilate, né? São pastores paisão que tentam, de todas as maneiras, colocar o povo na terra. Mais uma vez eu disse num culto, aqui na Matias, e quando eu morava aqui em Rio, irmãos, Deus vai levantar o ministério de Josué, que vai mudar o quadro. Exato! Glória a Deus. E o ministério de Josué é o ministério assim. Tá pronto? Não. Fica aqui, nós estamos entrando. Amém! É um novo ministério, né? Isso é escritura? Isso é verdade? Sim, é verdade. Verdade? Mas, no programa da mensagem não foi assim? Por exemplo, assim, no programa da mensagem tivemos um velho ministério que veio e tirou o povo do velho Egito. Tirou. E tem caminhado com o povo durante todos esses anos aí, 71. Um pouquinho antes, aqui no Brasil, lá pelos anos 60, que o Martins trouxe a mensagem, já passou já de 60 anos quase, né? Passou até dos 40, já passou faz tempo, né? E os pastores tentando tirar o povo do Egito. Irmãs, não corte o cabelo, não se maquie, não usa atual, não isso, não aquilo. Não é verdade? O que era isso? Verdade. O velho ministério, dando volta ao redor
Gente, compreendam. Dando Aleluia. volta ao redor do Monte Sinai. Vamos lá, estão prontos? Pastor, ainda não. Então, vamos mais uma voltinha. E o Espírito Santo tem pressa. É claro que Deus é longânimo e Deus gostaria que todos se salvassem. Com certeza. Amém? Mas temos que compreender que a longanimidade de Deus tem um limite. E chega uma hora que Deus diz, basta, acabou. Aleluia. Chega a hora que Deus diz, pronto, estou levantando um novo ministério. E é o seguinte, quem é que vai entrar? Quem é que vai ficar? Quando Moisés introduz os 10 espias na terra, graças a Deus que 2 do ministério velho compreenderam, George. 2 que entram do velho ministério, eles compreendem o que Deus estava fazendo. Amém. Opa! Esse ministério velho que nós pertencemos está ultrapassado. Vamos ter problema. Aí a maioria, os 8, os 10, a maioria, quando retorna, olha gente, é o seguinte, não precisa vocês ficar batendo sobre 7 selos, 7 trovões. Não, gente, não precisam. Nós estivemos lá. Gente, vocês têm amar Jesus, viver uma vida cristã é o suficiente. Não começou tipos de pregação assim? Exato! E aí o Espírito Santo fez eu falar para os irmãos, e isso as nécias também fazem, elas amam Jesus e vivem uma vida cristã. Então o que eles incentivaram? Vamos ser nécias, gente, tá bom? Glória a Jesus. Não se apegue a isso. E eu até levei assim uma surpresa, um choque. Teve uma irmã que veio congregar com nós, e ela contou para mim que o pastor dela disse para ela que ela não era para ela ler o 7 selos, que ela se confundir. Jesus! Ai, Jesus! O que está dizendo, irmão? Está dizendo assim, não entre na terra. Não coma, desde que nós entramos, nós somos sacerdotes, nós vamos lá e comemos, isso é para vocês. Nós somos o ministério, vocês são o clero, nós somos santos, vocês são os imundos, vocês precisam de nós para chegar. Mentira, irmão! Verdade! O ministério é santo, a congregação é santa. Aleluia! Você não precisa de intermediário. Tu pode entrar e sentir o véu cair atrás das tuas costas. Tu não, pode não cantar, tu pode não pregar, tu pode não fazer nada. Mas tu como eleito, como um filho, uma filha de Deus, tu pode entrar além do véu. Aleluia! Da glória da Shekinah e receber vida. Dá frutos. Oh Deus! Essa é glória. Mas como o povo ficou privado disso por espias do velho ministério, prender, segurar o povo, não entre, não precisa, não vamos falar disso, não tem necessidade. Irmãos, graças a Deus que hoje eu estou vendo que o Espírito Santo está tendo mais liberdade, mas quando tu inicia nesse novo ministério, amém, eu digo isso por fé, amém, porque as pessoas estão acostumadas só com pregação, que no início era difícil, parece que o pessoal vai dormir, rapaz, fica aqui, eu vou te dar uns gritos para acordar a turma. Pode ver, parece que a pessoa está ensinando. Amém. Desperte, gente. É isso que posiciona. Aleluia. É isso que posiciona. Não estou dizendo vocês estão animados, Mas em alguma situação acontece isso, Então o que acontece? Quando chega, o profeta fala sobre o novo ministério. Quando eu digo novo ministério, não estou me referindo à idade. Eu me refiro ao novo ministério, aqueles que têm o seu entendimento renovado, amém? Com um novo espírito, um espírito jovem para captar a palavra. Isso é o ministério jovem que Deus vai levantando, Glória a Deus, aleluia. Bom, eu estava dizendo para os irmãos, nos outros cultos que nós estávamos falando, eu não compreendi. Deus está no controle da obra mesmo. Eu creio que o Espírito Santo está nos conduzindo, viu, irmãos? Amém. Se Aleluia. fosse eu, mas está tudo perdido, O Espírito Santo está nos conduzindo. É claro que quando chega na hora de entrar na Terra Prometida, os irmãos notaram que o Josué dá uma parada. Pessoal, é o seguinte.
nós temos que circuncidar o povo, fazer uma circuncisão. Os velhos tinham saído do Egito, a maioria já tinha morrido no deserto, e aquela turma nova que nasceram no deserto não tinha sido circuncidado. Irmão, vou falar isso, claro que tem muitas exceções. Não vou generalizar isso. Né? Mas tem pais que só serviram de casca para trazer os filhos que era semente. É verdade. Que verdade. Que Deus teve que trazer eles. Sim. Aqueles 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Por que Deus tirou eles depois? O Judas diz, Deus tirou eles e depois matou eles. Por quê? Deus tinha que tirar eles eram casca porque eles traziam a semente. Depois que a semente saiu dos lombos dele, Deus disse, pronto, agora morram no deserto. Vocês amam o Egito? Morram por aqui mesmo. Meu Deus. Vocês continuam felizes, queridos? Olha, gente, não estou generalizando, né? Aqui tá minha mãezinha, que para mim é um exemplo de fé, né? Ela é uma casca, para mim é uma semente também, né? Amém. Então são exceções, né? Mas a gente sabe que isso também se aplica não só na parte física de filho e pai, também como ministério. Né? Verdade. Ministérios que saíram, trouxeram filhos na fé, que os filhos eram semente, e os pais não puderam captar, vão morrer no deserto, porque eram só casca. E filhos jovens dessa mensagem, um novo ministério que Deus tem levantado, está conduzindo o povo que entra na terra prometida. Vamos lá, gente. Amém. Somos mais do que capazes, até que nós. Vai. Vocês viram que o Espírito Santo fez, irmão? Parece que nós estamos dando uma parada assim do nada. Eu estou pregando, o Espírito Santo fez dar uma parada. Fala sobre o novo nascimento. Verdade. Parece que Deus está dizendo assim, ó, vão circuncidar o povo que vai vir coisa grossa. Coisa grande. Vamos circuncidar aqui. Que eu quero trabalhar com o povo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O profeta, só para não ficar nas minhas palavras aqui, como foi com Moisés, já serei contigo, no parágrafo 101, o profeta, ele coloca esse novo ministério conectado aos espias, né? Diz assim, ó, ele teve uma boa razão para isto, quando ele está dizendo que quando Josué foi mandar espia outra vez, ele não copiou o velho ministério. Por quê, George? Porque não deu certo. Exato. Saiu errado. Eu disse recentemente agora com um amado irmão, disse, rapaz, não vive de cópia. Não copia. Quer trabalhar para Jesus? Quer ter sucesso no teu ministério? Descubra a tua posição. Amém. Tu ficar de cópia, imitação, vai ser uma personificação carnal. Vai te fracassar. Josué não imitou Moisés. Embora foi um ministério excelente, mas ele sabia que era um novo ministério. Oh, Jesus. Aleluia! Aleluia. 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 Aí quando ele vai fazer isso aí, diz assim, ele teve uma boa razão para isso. Agora, lembre-se, quando ele atravessou, antes de atravessar, ele enviou um espia ao outro lado, 2 deles, para espiar a terra. Agora Moisés tinha enviado um grupo inteiro deles ao outro lado, mas todos eles voltaram confundidos. Olhem o novo ministério. Ele nunca fez isso. Ele sabia que aonde há 1.500 diferentes ideias, há 1.500 confusões. Mas ele enviou 2, disse, atravesse lá e espinha a terra. Quando ele manda apenas 2, né? Porque também é escriturístico, né? Jesus mandou ir de 2 a 2, onde 2 concordam na terra acerca de qualquer coisa. Não existe unidade entre uma pessoa só. É 2. Quando ele mandou os homens certos, o que aqueles homens trouxeram? Aqueles homens trouxeram o sinal para aquela mulher, que era Raabe, tipo da noiva. Enquanto os outros trazem confusão, Ai, verdade. aleluia, você compreende isso? Glória a Deus. Os outros trazem confusão. Dividiram o povo ficou dividido. Fez com que o povo morresse na terra. Aqueles outros não. Eles foram em um novo ministério levantado por Deus. O Josué decidiu, o Espírito Santo. Quando eles chegam lá, o que eles fazem? Aplicam o sinal naquela mulher. Glória a Deus. Você salva, coloca o fio na tua janela. Vê Deus sangue, passarei de vós.
Aleluia. Deus está levantando um novo ministério que está trazendo sinal na vida das pessoas. Aleluia. Amém. Está aplicando sinal no coração do eleito, do filho e da filha de Deus. Amém. Aleluia. Que tempo para despertar, né? Aleluia. Eu gosto disso. Vamos lá, vamos um pouquinho aqui. A hora está bem rapidinho, mas vamos lá. Vocês estão felizes? Aleluia. Amém. Não estão cansados ainda, né? Não. Eu vou ler aqui o parágrafo que nós estamos lendo há alguns dias. Tem que ler de novo, porque é o que Deus está mostrando para nós, né? Ô, glória! Aleluia! Parágrafo 66 da mensagem confronto de Efésios com Josué. Que parágrafo tremendo, né? É verdade. Porque agora ele está falando aos cananitas espiritual. Agora ele está falando para quem já passou a terra. Chega que está insistindo com quem quer ficar no deserto, né? Tinha um ditado que os antigos diziam assim, que não se gasta a vela com defunto ruim, né? Então, chega uma hora que tem que, né? Pronto, né? Vai entrar, irmão? Não, agora, irmão. Com licença, eu tenho que ir. Amém. Já tá vindo, não vou. Comeu da terra, é bom? É bom. Aí, como é que é o fruto? A uva, viu o tamanho? É bom, não. Quer mais? Quer? Entra lá e pega. Amém. Verdade. Aleluia. Verdade. Claro, é isso aí. Aleluia. Não, irmão, é o seguinte, eu sou o pastor de vocês, eu vou fazer o seguinte, deixa comigo, você pode ficar tranquilo, eu vou na terra lá, busco e vou dando pra vocês, tá? Não, irmãos, vamos lá, vamos todo mundo entrar na terra e buscar do fruto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Leem, ouvem, Ô, glória. banho o Espírito Santo. Agora ele está falando dos cananitas espiritual, Israel espiritual. Os que têm a possessão da terra. Não está você feliz por você ter saído do Vale do Egito? Graças a Deus. Aleluia. Eu disse outro culto, ninguém mais tem saudade do Egito aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Que saudade do meu funkzinho. Ninguém tem, né? Pelo amor de Deus. Não. Fica pra trás, né? É verdade. Gostoso tá na minha boca. Não. Para com isso. O Egito nunca mais, né, irmãos? Graças a Deus. O mundo nunca mais. Graças a Deus. Ô, George, eu nem me vejo desviado. Nem sei como é que se faz pra se desviar. Aleluia. Aleluia. O Egito já ficou para trás. Então, Deus não está direcionando isso para os do Egito. Né? Aleluia. Louvados. Só uma particularidade aqui. Já vou continuar. Olha só. Eu falei esse tipo do culto para os irmãos. Olha, irmão. Olha a decadência de quem não aceita a operação do Espírito Santo de um novo ministério para entrar na Terra Prometida. Olha a decadência. Quando você estiver lendo lá o Velho Testamento, você vai ver que a tribo de Gade rejeitou entrar na terra. Moisés, está boa essa parte cá. Esse caso de cá do Jordão. Aí o profeta nos ensinando, disse assim, quando aquelas mães hebreias estavam para dar à luz, e elas colocavam o nome nos filhos que nascia, cada um daqueles filhos já tinha uma posição na terra prometida. Deus já tinha separado a terra para eles. E cada um deles tinha um significado. Efraim, criador de grão. Gade, criador de gado. Né? Mas quando Gade fica do lado de cá, eles eram criador de gado. O tempo passou. Quando Jesus Cristo apareceu, em vez de criar gado, eles estavam criando porcos. Meu Deus. Lembra do gadareno? Gadareno, sim. Claro, gado, gadareno. Quando ele atravessa para o outro lado, chega lá, encontrou o gadareno. Em vez de estarem criando gado, era um bando de porco que tinha lá. Que decadência que as pessoas chegam. Exato. De gado só um porco. O porco na escritura é imundo, imundícia, né? Boi, animal de sacrifício torna-se imundícia. Aquele que era um sacrifício agradável a Deus, torna-se imundícia, como no Velho Testamento. As nossas boas novas, a solenidade de vocês, já são pesados, já nem suporto mais sentir o cheiro disso aí. Vocês começaram fazendo com alegria, agora você pega o pior que tem, traz o animal doente já para morrer. Meu Deus. Eu nem aceito mais sacrifício. A decadência que as pessoas caem. De criador de gado, torna-se criador de porco, né? Meu Deus do céu. Deus tem misericórdia, né?
Ah, Jesus, aleluia. Quero encerrar aqui num ponto interessante. Aleluia. Não está você feliz por estar fora do deserto? Graças a Deus. Você crê que você está sendo no deserto, irmão? Que estamos entrando na terra prometida? Aleluia. Você está feliz? Deus tirou você do deserto? Graças a Parado, está rodeando, né? Parado, está rodeando. Recorde, eles tinham que comer o maná, comida de anjos lá do céu. Era bom, era comida de mensageiro. Até que atravessaram para a terra. E quando eles atravessaram para a terra, o maná parou de cair. Pronto. Então, chegaram no objetivo. O maná agora cessa. Eu vou ler aqui uma escritura no livro de Josué, mas pense comigo nesse detalhe aqui. Eles entram na terra, o maná que todos os dias caía pela manhã, parou de cair. Bom, claro que é mais fácil, vou voltar lá no início da pregação, é mais confortável te acordar de manhã, ter um manazinho lá pronto, só encher a tua cumbuca e comer. Claro que é mais fácil. O difícil era entrar na terra prometida, ter os desafios, aí são águas profundas, né? Olha lá, bom, que dá você andar, bate os braços. Bate as asas e bom. Eu disse assim, a águia que nasce no galinheiro continua sendo águia, mas é uma águia fraca, não voa. Vai morrer pensando que era galinha. Nunca vai descobrir que é águia. Então, não é conforto, realmente, é desafio, é decisão. Você pode ver, irmão, que tempo que nós estamos vendo, tempo de decisão. E não é fácil mesmo, eu sei que não é fácil. Tempo de decisão. Amém. Quando eu decidi a primeira vez pela palavra, o tabernáculo lá nosso esvaziou, né? Bom, se parou de cair o maná, o que eles estavam comendo? Espiritualmente falando. Eles começaram a comer um maná passado que já estava bichado. E as pessoas parecem que não estão sempre... Aí o Espírito Santo falou ontem no culto, né? Irmão, se todos os dias tu vai no culto, todo dia tu ouve a mesma coisa, é sinal que tu rodou de ano. Oh, glória! Exato. Aí espiritualmente falando, cuidado, será que não tem um manazinho meio bichadinho por aí? Aí tem um outro ponto, né? Eu me batizei, tinha 17 anos, fui visitar um tabernáculo, fui visitar a casa do meu irmão, na casa do irmão tinha uma igreja como aqui, uma igreja no sul, e ele me convidou a ficar pro culto, que o pastor me dava assistência para ele e ia estar no culto. Eu, né, primeiro amor, querendo ouvir tudo que podia ouvir, né, sentei, aí o pastor chegou no culto e disse assim, irmãos, nesta noite eu não vou pregar, eu quero conversar um pouco com vocês. Ali, né, tudo para mim era novidade, né, o púlpito era tipo uma pirâmide, assim, bonita a igreja, né, aí legal, eu disse assim, há 14 anos eu andei com um homem chamado Arte Rústio Martins, e deu testemunho da caminhada dele, como artista. Fiquei feliz, ouvi os testemunhos, as coisas que aconteceram na viagem, como eles passavam comendo banana, assim, porque não tinha as condições de comprar alguma coisa e andando de carona. Sai daquele culto, assim, querendo ser mais crente, querendo ser um evangelho. Sabe o que é aquela coisa de né? Outras pessoas te inspiram. Não tinha gasolina, ele foi daqui a São Paulo, só orando. Só orando, assim, vários testemunhos ele foi dando, assim, de coisas que aconteceram no ministério, tá? Amém. O tempo passou, depois de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, estava com 24 anos, 7 anos depois. Fui nesse mesmo lugar e o pastor estava lá de novo. Eu digo, graças a Deus, o pastor está aqui, né? Então, o irmão quer ficar pro culto, que ele não vai estar aí, o pastor falou de tal. Sim, vou ficar. Fiquei, aí cantaram somente creio, sai do quartinho. Ele chegou e disse assim, irmãos, nesta noite eu não vou pregar. Nesta noite eu vou conversar com você. Eu já ouvi isso antes. Há 14 anos. Gente. Exato. 7 anos depois. Meu Jesus. Claro que o testemunho primeiro foi um povo maravilhoso, vem cá. E aí, vai ficar o resto da vida, o teu testemunho, a tua entrada. Irmão, o que acontece? Quando as pessoas rejeitam entrar na terra prometida, comer o bom da terra, o que acontece? Se não está caindo mais maná novo, o que é sinal? Está comendo maná bichado.
Deus, poderoso. Não é a verdade? É? Vocês concordam, né? Se não está crendo mais, quem está comendo mais nada aí que está tirando? De ontem? É? Só mais um pouquinho aqui, irmãos. Aleluia. Deus é Deus. Deus é maravilhoso, né? Verdade? No livro de Josué aqui, irmão Saulo leu essa escritura que me desceu a inspiração nessa escritura aqui quando ele leu. Olha que interessante isso aqui, ó. Na Josué capítulo 5, versículo 10, Os filhos de Israel acamparam em Gilgal e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, ao entardecer, nas planícies de Jericó. Que aqui, né, o George poderia pegar esse versículo aqui e fazer uma churrascada para vocês, né? Eles comeram do velho grão da terra na manhã seguinte, a Páscoa, pães sem fermento e semente tostada. E neste mesmo dia cessou o maná na manhã, após eles terem comido o velho grão da terra. Amém? Amém. Eles entraram na terra, comeram do fruto da terra, Deus pronto. Teve os corajosos que conseguiram entrar, agora cessou o improvisado. Amém, Jesus? Aleluia. Aleluia. Verdade. Que coisa, né? Oh, glória. Aleluia. Vocês estão felizes, irmão? Vem. Aí disse, e os filhos de Israel também não tiveram mais maná, mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Bom, nós estamos comendo o fruto da terra de Canaã. Aleluia. Mas nós temos que se alimentar. Deus tem que nos alimentar. Verdade. Que Deus nos dê mais alimento, né? Depois de eles entrarem e eles comerem do fruto da terra, aí nós temos aqui algo tremendo, né? Sucedeu que enquanto Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou, eis que havia lá um homem que se lhe opunha com a sua espada desembainhada em sua mão. Aleluia! E Josué foi até ele e lhe disse, és tu por nós ou pelo nosso adversário? E ele disse, não, mas vem agora como capitão do exército do Senhor. Irmão, esse capitão aqui ele só pode aparecer, ou ele só apareceu depois que Josué entra na terra. Aleluia. Aleluia. Ah, O profeta entrou. Por isso o capitão apareceu para ele. amém. Por isso que o anjo forte desceu para ele. Por isso que tu citou ontem. E aquele capitão agora não está mais pelo lado de fora. Oh, Jesus. O capitão estava aqui dentro. Quando eu ouvi aquela voz, não foi como das outras vezes, mas agora ele falava aqui dentro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmão, aleluia, tu quer o capitão aqui dentro? Claro que é bom ele te acompanhar, ele te guiar. Mas a questão não é nem te acompanhar e te guiar. A questão é ele estar aqui dentro agora. Amém. E outra coisa, irmão, quando o profeta se refere a Josué, refere ele ao anjo da destruição, porque o capitão estava nele. Aleluia. Amém, Jesus? Glória a Deus. Era o capitão dentro dele. Amém. Aleluia. Quer um anjo forte dentro de ti? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Arrebatamento, fé de rato. Irmão, aleluia. O que sai da terra não são pessoas. O que sai da terra é o Espírito Santo. Aleluia. É esse anjo forte que sai da terra. É aqueles que estão no anjo forte que sai com ele. Glória a Deus. E se entra na terra para poder ter encontro com ele. Glória a Deus. Ele está ali com a espada espalhada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ele disse, não, eu venho como capitão do exército, Senhor. Josué caiu com a sua face em terra. E o Adonai disse-lhe, o que diz meu Senhor ao seu servo? E o capitão do exército, Senhor, disse a Josué, desata teu calçado, teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim o fez. Aqui, coisa tremenda. Irmãos, eu tinha algumas outras coisas para falar aqui, mas eu tenho que encerrar porque já é 9h30.
Mas pense bem nisso, eu vou encerrar dando 2 testemunhos para os irmãos bíblicos. Vocês irmãos perceberam também como o Espírito Santo tem nos voltado para as Escrituras, né? Não temos da Bíblia, né? Verdade. Tem o Espírito Santo que pode comparar o Velho ao Novo Testamento, é só o Espírito Santo, né? E como nós estamos no ministério de Josué, que é o ministério do Espírito Santo, então o Espírito Santo tem liberdade de ir para o Velho e voltar para o Novo. Amém. Aleluia. Bom, vamos lá. Existe o velho ministério que está caracterizado na situação de Sansão. Sansão, um velho guerreiro. Um homem que foi usadíssimo por Deus. E tem homens que a gente sabe que foram usados por Deus. E não vamos negar. Mas que chegou uma altura da caminhada, ficaram cegos. Mas só que o caso de Sansão, quando apareceu ali um menino, um novo ministério, o Sansão deixou-se guiar. E quantos não deixam? Ah, não, um guri. Não estou falando disso na idade, eu estou falando sobre esse nome e aquela roupância, né? Somos antigos, somos pioneiros. A promessa de Deus é para pioneiro, George. A promessa de Deus é para remanescente. Não é para quem começa, é para quem termina. Mas ele se sujeita. E o menino leva ele para ter a finalização do ministério dele. E de tão cego que estava, que nem a expectativa certa ele cria. Porque o profeta disse, se ele tivesse dito assim, ó, que morra os filisteus, ele não teria morrido. Mas, morra eu os filisteus já. Mas um menino, e até o menino chegar, onde é que estava ele? Remoendo no velho moinho. Sempre as mesmas coisas. Sempre a mesma. Qual é o tema hoje? O tema hoje é para você não cortar o cabelo. Tema amanhã, não use salto alto. Não se maquie. Maridão das suas esposas, claro, tem que amar. Mulher sujeita seus maridos. Claro, tem que ser. E vão girando, né? Agora o detalhe é esse, né? O outro menino. Aí o irmão citou isso, eu achei isso profundo, né? Quando Jesus vem, coloca aquela multidão sentada, prega pra ele, daqui a pouquinho fica todo mundo com fome. Oh, Jesus! E nenhum dos velhos tinha pão para dar para a multidão. Verdade! Mas tinha um menino. Aleluia! Um novo ministério. Glória a Deus! O pão da vida, que é a palavra. Aleluia! Quando ele tinha o 7º selo, alimentou toda a multidão. E sobrou. Oh, glória! Sobrou 12 cestos. Oh, glória! 12, um para cada tribo. Amém! Oh, alimentou os dali e vai alimentar os 144 mil. 12 mil cada tribo. 12 cestos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória! Fechamos nossos olhos. Oh, que isso! Aleluia! Oh, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Como é bom estar, Senhor, diante desse, aleluia! desse príncipe, desse capitão do exército do Senhor. Aleluia! Com a sua espada desembanhada. Aleluia! Como é bom fazer parte, Senhor, do ministério do Teu Espírito Santo nesse tempo do fim. Aleluia! E o Senhor nos conduzindo a uma terra que continua manando leite e mel. E há tanto alimento para o Teu povo, meu Deus, guardado para esse tempo do fim. Deixa, Senhor, nós reconhecermos a operação do Teu Espírito Santo e sermos alimentados, Senhor, com o pão da vida e com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, ungida, que o Senhor tem nos dado nesse lugar. Nos conserva nós debaixo dessa unção. Que possamos estarmos sujeitos ao ensinador de justiça que está pronto para nos ensinar. Esta é minha oração e meu agradecimento. Precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Eu amo, primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro.
você pode levantar a mão.